Oi, meus amores! Começando o nosso Entre Família, eu já estou a postos esperando você, junto com toda a equipe. E Robson Aleixo ali do cantinho também. Como vai? Boa tarde, amigo. Boa tarde, Darleide. Boa tarde, você que está em casa. Você viu esse começo diferente, a Darleide meio ar de consultório, mas não se iluda, é o seu Entre Família chegando agora. O que você está fazendo aí sozinha? Eu estou por aqui porque, já que o Abinal não veio, fazemos nós dois essa dinâmica hoje com você aí de casa. E o assunto por hoje é educação dos nossos filhos, especialmente ali a partir dos 6 anos de idade, a mudança, o que significa esse marco do desenvolvimento dos nossos filhos. Tem gente que se importa quando o assunto é mais para um bebezinho, tem lá o seu neném, diz alguém me ajuda. Depois vão crescendo, 3 anos de idade, diz que tem um pequeno reboliço ali no desenvolvimento das crianças. Aos 6 anos de idade é um marco importante, a gente quer conversar com você que tem filhos nessa idade, tem netos, o que seja, fica com a gente porque o programa está bom demais, Aleixo. E tem gente que já passou por isso, né? Uhum. E pode ter muita história para contar, mas sabe que falar de educação é falar de planeta. Não há nada que não seja afetado, alterado quando a gente fala de educação, né? É isso. Absolutamente, a gente não consegue tirar nada. Falar assim, isso aqui está fora. Não, é o assunto central, inclusive da salvação. Educar, formar, a gente precisa levar isso muito a sério. Mas tem mais gente, e tem mais quadro, e tem uma chamada desse momento para o nosso hashtag. Lucas, cadê você? Aê! Hoje estou em outro ambiente, tá vendo aqui, ó, em meio à natureza, gostoso demais, inclusive. Boa tarde para você, pastor, boa tarde, Darleide, boa tarde para você, nossos amigos, sempre tá juntinho com a gente aqui no Entre Família. Eu já vou adiantar, então, o que eu vou falar hoje aqui no hashtag Todo Ambiente Bonito. Eu vou explicar também porque faz todo sentido, mas eu quero adiantar que no hashtag de hoje eu vou falar sobre assuntos também relacionados à educação, inclusive foi desenvolvida uma pesquisa para saber como é que são as escolas. 21 escolas, desse total de escolas que foram pesquisadas, tiraram nota 10 num ranking. Só que dessas 10 escolas, elas estão justamente no Nordeste. Daqui a pouquinho eu vou falar um pouco mais sobre isso. Eu lembro que uma outra vez a gente conversou, eu e a Darleide, sobre isso. Foi muito legal poder trazer, mas é um dado recente, eu vou conseguir compartilhar com você sobre isso. Vou falar também de uma atleta olímpica, inclusive participou esse ano das Olimpíadas, e ela pegou parte do seu valor que ela arrecadou e ajudou uma ONG voltada um pouco para animais que são deixados, que estão em abrigos. Daqui a pouquinho eu volto para falar sobre isso. E o porquê que eu estou num lugar diferente? Seguinte, hoje eu vou conhecer uma história também de uma mãe que pensou um pouco mais sobre o desenvolvimento do seu filho, e não só do seu filho, de outras crianças também, mas daqui a pouquinho eu volto para contar melhor essa história para vocês. Muito bem, seu Lucas Nascimento, aí ao ar livre, nesse lugar bonito, natureza é tudo de bom, né? Então tá, daqui a pouquinho ele volta contando mais histórias sobre educação também, uma mãe que escolheu um modo diferente de criar os seus filhos e quem sabe a gente tem algo mais para aprender com ela sim. Por falar em educação, nós estamos já com a nossa especialista convidada do dia, Robson. Olha, deve estar aparecendo na câmera já a Charlene Brasiliano. Pronunciei certo? Dá um joinha se sim. Ela é neuropsicopedagoga e vai nos auxiliar hoje nessa conversa tão importante, trazendo informações que são muito, mas muito úteis para você. Muito bem, meus amores. Pausa rapidinho e já voltamos com você daqui a pouquinho. É rápido mesmo, hein? Presta atenção. Muito bom estar com você já no meio da tarde. Bem-vindo, você que talvez outro dia não estava com a gente no Entre Família, mas é assim, todos os dias, 2h30 da tarde, quer dizer, de segunda a sexta, né? Às 2h30 da tarde nós estamos por aqui. Hoje, mais uma vez, tem hashtag, né, Aleixo? Tem hashtag, mas eu estou incomodado. Por que você já está sentada e eu estou aqui em pé ainda? Ah, porque hora eu sento, hora você levanta, depois a gente troca, não fique Só triste. porque você é uma senhora? E você é um senhor, poderia estar sentado também. Mas antes da gente desenvolver esse tão importante assunto sobre ser senhora, ser senhor, tem alguém que a gente já anunciou que está fora daqui hoje. Eu não vou dizer que ficou legal, né, porque ele ficou longe, mas o hashtag traz coisas interessantes e lá porque tem uma razão muito, muito importante para falar sobre isso depois da vinheta. Tô um pouquinho distante hoje, né? Mas logo logo eu tô de volta, tá bom?
Pessoal, é o seguinte, a gente vai começar falando então, a gente tem umas notícias relacionadas aqui um pouco à educação. A primeira delas eu queria falar que uma atleta olímpica que inclusive participou desse ano das Olimpíadas em Paris, ela foi vencedora ali de ouro. Ela é a seguinte, ela ganhou ouro na final de salto em altura feminino. Ela é da Ucrânia, o nome dela aqui, ó, ela Iroslava, esse é o nome dela. Seguinte, ela fez algo diferente. Ela participou das Olimpíadas, ganhou a medalha de ouro e alguns atletas, ao voltar para o seu país, eles acabam levando algo a mais, uma premiação em dinheiro também. Só que ela fez algo de diferente. Ela resolveu pegar parte desse valor que ela arrecadou com a premiação e doar. Ela falou, não vou ficar com todo esse dinheiro, eu estou pensando no meu país, o que pode acontecer. Ela doou para uma instituição que cuida de cachorros que foram abandonados. Então foram 4 abrigos de animais de uma organização ambiental também que foi utilizada na Ucrânia. Então ela pegou esse valor, ela pensou e falou, esse valor todo não vou ficar comigo, eu vou passar um pouco para poder auxiliar. E durante uma entrevista ela falou do porquê que fez isso, porque justamente ela relembrou um pouco da situação do país, principalmente por conta do abandono. Os tutores tiveram que deixar ali os seus animais, principalmente seus cachorros por lá, por conta que precisavam sair daquele território por conta da guerra. Então ela pegou esse valor, falou, vou ajudar, e direcionou esse valor. E agora, como a gente sabe, quando um atleta está em tanta evidência assim, acaba tendo um poder de influência, às vezes pelas redes sociais principalmente, ela aproveitou também este momento para poder falar para as pessoas a importância de ajudar estes abrigos também, ou então com relação à adoção de animais que já estão nesses ambientes, esperando ali, quem sabe, algum dono, alguma casa, esperando para que recebam amor, para que não fiquem dentro desses abrigos. Então ela pegou e falou um pouco dessa importância e incentivou isso falando com as pessoas que a seguiam ali nas redes sociais. Então a gente traz esse case um pouquinho falando um pouco desse valor que ela recebeu, mas que pensou em direcionar para uma outra causa, uma causa que pudesse fazer bem para alguém. E também utilizou as suas redes sociais nesse momento em que ela está em certa evidência para poder falar dessa importância. Então a gente veio uma certa preocupação também com os animais. Poderia estar pegando dinheiro utilizando para outras coisas, mas pensou um pouco com relação a isso para poder utilizar nesses abrigos. Isso é muito legal, porque chama atenção um monte de coisa, né? Uma é que não dá para pensar assim, olha, ganhei essa medalha hoje, vou doar o dinheiro, porque ano que vem eu tenho outra. Não é, você tem uma Olimpíada daqui 4 anos e são raros os que repetem pódios, né? Porque a competitividade é acirrada. Então, existe uma luz no meio desse mundo tão individualista. Achei interessante pensar que a gente é sensível, mas nem todo mundo é sensível a tudo. Então, alguns desenvolvem uma sensibilidade maior, por exemplo, para uma causa animal. E a gente é chamado para muitas coisas. Seus exageros, tal, mas não fez mal, isso é fantástico, né? Principalmente num país que está numa crise de uma guerra, né? E como o tema de hoje é educação, passa por esse aspecto também do desenvolvimento humano, o aprender a olhar a necessidade que lhe toca à sua volta, né? No caso dela, ela desembolsou esse dinheiro, ganho com muito suor, muito sacrifício, é esporte, mas é suor e sacrifício, como um trabalho que é as exigências físicas, psicológicas, dos relacionamentos, da família, para ao fim, não somente a glória de um lugar no pódio, mas o que eu faço com isso, para além de eu mesma usar e usufruir. Fica desde agora também um chamado aos pais a considerar dos seus filhos não somente ganhar, mas ganhar para quê? Estar no primeiro lugar, no segundo, terceiro que seja, ouro, prata ou bronze, para servir ou para se servir? Para ser aplaudido ou usar os aplausos que ganham para que outros experimentem também um gostinho de ser cuidado? No caso dela, repito, os animais, mas nós todos outros podemos pensar também no que fazer pelo próximo, né? Fica bonito também pensar nisso do ponto de vista da educação, né, Aleixo? Maravilhoso. Se o seu sonho só tem você, provavelmente ele é o pesadelo de alguém. Tem mais, né, Lucas? Excelente comentário, vocês trazendo algumas com relação a esse tema. Obrigado, de verdade. Inclusive, eu estava observando essa notícia e pensando um pouco sobre isso. Agora vocês trazendo um pouco mais dessa visão fortalece. Mas continuando um pouco sobre a relação educação, Darley, não sei se você se recorda, a gente comentou outro dia, foi super rápido durante o hashtag, sobre educação. Você falou de uma notícia falando um pouco sobre o desempenho dos estudantes lá no Ceará. Lembro que você falou até com muita felicidade, sua terra está super certo. Você se lembra disso daí? Lembro sim, os alunos de Sobral, eles ganham
o primeiro lugar, ou pelo menos os primeiros lugares no ITA, no Instituto de Tecnologia, aqui em São José dos Campos. O pessoal está querendo saber o que está acontecendo com a educação em Sobral nos últimos anos, que produz tantos bons alunos. Quer dizer que vem mais notícia de lá, Lucas? Vem mais notícia. E quando eu li, na hora eu lembrei de você. Falei, essa aqui a Darlete com certeza vai gostar, vai ficar feliz também para falar um pouco sobre isso. É porque é o seguinte, o Ministério da Educação, ele fez uma divulgação com dados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. E é o seguinte, reuniu então algumas escolas, fez ali uma pesquisa e 10 escolas, aliás, 21 escolas tiraram nota máxima, nota 10. E justamente essas escolas estão no Nordeste. Inclusive, eu trouxe uma relação para saber quais são essas 21 escolas, aliás, em que lugar que elas estão. Tem uma escola no Pernambuco, 5 em Alagoas e 15 no Ceará. E essas 21 escolas nordestinas foram as únicas a obter pontuação máxima em todas as escolas públicas do Brasil. Então foi feito esse levantamento, até com informações também do ano passado, desde o comecinho do ensino fundamental até o final dele, e também algumas informações do ensino médio. Então foi realizado esse levantamento. Até então, algumas escolas tinham atingido 9,9, 9, mas até então não tinha atingido 10, desde que começou ali a ser feita essa pesquisa, essa divulgação. Isso aconteceu em 2007. Então agora, pela primeira vez, algumas escolas atingiram a nota 10, 21 escolas. E essas 21 escolas estão no Nordeste. Então foi feita essa pesquisa para poder entender, analisar um pouco mais. São informações também da avaliação de educação básica e se chegaram a isso. Inclusive eles deixaram até bem escrito durante a pesquisa que essa é a primeira vez que o IDEB ele confere nota máxima nessas escolas, em algumas escolas, do que no anos anteriores, que atingiram no máximo 9,9. Então, aquele dia a gente comentou sobre isso, falando sobre alguns alunos, aliás, tentando entender como é que funciona a educação, por que tantos alunos com notas altas por lá, e agora, entendendo um pouco mais que essas escolas atingiram nota 10, nota máxima pela primeira vez, e todas estão ali no Nordeste. Há uma alegria. Muito bom. Tem como se dizer que isso não é alegria, ainda mais porque é uma região que enfrenta dificuldades há um bom tempo e não é normal, não foi normal em anos anteriores um índice tão bom, né? A concentração também nos leva a grandes reflexões, mas uma coisa eu acho que é importante ser dito, educação, ela é uma atividade de vários atores. Então, há com certeza uma ação conjunta, tem muita gente participando para que isso acontecesse, né? Mas de qualquer forma, dá um sorrisinho, né? É um sorriso grande, justamente por ser do Nordeste, Sim. né? Lugar do país de onde muitas vezes nós temos notícias justamente daquilo que deixa-nos tristes, mas ver algo assim da educação explodindo para o Brasil, surgindo com números tão consideráveis Legal. e ganhando os primeiros lugares no desenvolvimento da educação no país, é de fato para dar uma olhadinha o que está acontecendo por lá. Mas que boa notícia, meu amigo. Obrigada. É ótimo poder trazer para vocês. E ó, deixa eu mostrar um pouquinho o lugar que eu tô. Daqui a pouquinho eu vou mostrar com mais tempo, tudo, mas tem como girar um pouquinho, poder mostrar um pouco a natureza. Tá super gostoso estar por aqui. E daqui a pouquinho vocês vão saber, vai ser ainda melhor o conteúdo que a gente vai trazer. Daqui a pouquinho tem uma entrevista com a mamãe, vai falar um pouquinho sobre o desenvolvimento com o seu filho, o que ela pensou, o que ela analisou e também o que ela pensou para outras crianças. Vai ser super legal poder contar, mas daqui a pouquinho eu volto daqui desse lugar e converso com vocês. Valeu, Lucas. A gente vai se falar daqui a pouquinho. O Lucas não falou tudo, mas deu algumas dicas. Né, Algumas dicas. Você tá com saudade de mim já? Já pode voltar, pastor? Senhor, pastor, sente-se. Porque não somente as damas sentam primeiro, mas eu acho que todos têm direito. Todos têm direito. Nós vamos agora receber a convidada do dia, a especialista Charlene Brasiliano. Ela deixa eu já dizer teu currículo, tá, Charlene? Currículo bom, ela é neuropsicopedagoga, terapeuta familiar e cognitivo-comportamental, graduada em letras, psicopedagoga, tem formação em gestão educacional, neurociência aplicada à educação. Que maravilha! Aproveita que o programa de hoje tem gente boa. Bem-vinda, Charlene. Obrigada. Tudo bem?
Tudo bom. Bem-vinda, bom estar aqui com a gente. Sente-se, fique muito à vontade, ao ladinho aí do pastor Aleixo. E aí fica a dica para você ir de casa, aproveitar a excelente profissional que está com a gente. Tem alguma dúvida, alguma questão em relação ao desenvolvimento, à educação dos seus filhos? Queira perguntar, manda para a gente. Aleixo, a pergunta do dia, joga para cá. Olha lá, anota aí e já vai pegando o seu telefone. Hein? Quais dificuldades, que dificuldades ou facilidades você encontrou ou está encontrando na educação dos seus filhos nessa faixa que a gente pode pensar aí dos 6 aos 9 anos? Você olhando assim, tem alguma dificuldade específica disso aqui? Ou quais foram suas soluções no passar do tempo? Manda pra gente aí, 983150249, lembrando que nosso DDD é 12. Você viu como a gente flui? 12 983158249. Não me peça para falar de novo. É muito legal. Quando a gente se dá conta que está ficando velhinho, aí a gente consegue decorar um número de telefone e falar assim, tá vendo? Olha, isso é uma vitória. Que sucesso. Só não peço para falar de novo. Sucesso, meus amores. Mandem para cá, então, dúvidas e perguntinhas durante o programa. Charlene, bem-vinda mais uma vez. Vamos falar sobre os marcos do desenvolvimento, que são janelas do desenvolvimento, do nosso desenvolvimento enquanto seres humanos, que em dado momento acontece uma mudança, uma virada de página, e a gente vai chamar de janelas desse desenvolvimento. Pode descrevê-las, por favor? Olha, eu falo que do 0 a 3 anos, a criança ainda está com cordão umbilical. Ela faz parte da mãe, né? Dependente, né? Toda dependente da mãe, até na questão da fala, do falar, né? A mãe às vezes precisa traduzir, a família, o irmão mais velho traduz. Então, assim, ele é totalmente dependente. Nos 3 anos, a criança já começa a descobrir o eu. Olha, mamãe, eu quero. Então, assim, a criança já consegue ter uma identidade ali, mas ainda com esse misto de emoções. É o choro, a birra para conseguir algumas coisas. Aí é onde entra a modelagem comportamental, né? A partir dos 3 anos, eu falo que não é exatos, tá? Então, assim, não é a 0 ou 3 vai acontecer isso. Não, depende da criança também, que algumas vão passar com muita intensidade nessa parte, e tem outras que não, mais tranquilas. E eu dou, assim, uns 5 meses de cada... transição de cada marco. Quando chega nos 6 anos, a criança já tem a sua identidade própria. Aí que começam os questionamentos, começa a conhecer o mundo que está à sua volta, começa a questionar os pais sobre algumas coisas. Por quê? Por quê? Muitos questionamentos. Quando você vai dar uma bronca, mas por que eu não fiz isso? Não, eu quis dizer isso. Então, eles começam a ter todos esses questionamentos. Dos 6 aos 9 anos, vem essa busca da identidade própria, que eles costumam. E depois, 9 para 10, 11, aí vem pré-adolescência, adolescência. Aí o desenvolvimento é mais complexo, vamos dizer assim. A fase com maior expressão cognitiva dessas que você descreveu, portanto, são de 6 aos 9 anos. Exato. Então, neste momento, aquela relação de identificação de emoções, Exato. o eu com o meio o pai tem que ser mais cuidadoso nesse momento. Exato. Eu acho que nessa parte, os pais que estão trabalhando as próprias emoções, não a criança, que a criança está se descobrindo. Os pais que têm que saber lidar com todo esse misto de emoção. Então, assim, ver uma explosão de emoção ali, a criança está tendo um acesso de raiva. Qual a tendência? A gente ficar com raiva. Mas o que está acontecendo? Não tem nada. Às vezes, por dentro, a criança está ali se acabando, mas não sabe expressar o que está sentindo. E os pais que têm que saber lidar com as emoções próprias e da criança. Diríamos que essa fase dos 6 aos 9 anos corresponderia a uma adolescência, só que dentro da fase da infância. Então, assim, é uma espécie de adolescênciazinha que você precisa aprender a lidar com o que está acontecendo, que é muito novo e necessário, queridos, necessário. É muito difícil quando nós pais pensamos que teremos ou um bebê para sempre, uma criancinha para sempre, que não vai haver nenhum tipo de mudança para as quais nós precisamos estudar, aprender, nos prepararmos. E é bonito de ver os filhos da gente crescer. A gente só precisa aprender a como se dá em cada uma das fases a nossa posição enquanto pais e mães também. Quero te ajudar.
Posso? Você me permite ajudar você? Eu, a Novo Tempo, os Anjos da Esperança, temos disponível para você a revista Pais Preparados, Filhos de Caráter. A primeira lição é justamente sobre o que os pais devem considerar sobre si mesmos, sua saúde mental, suas percepções de vida agora transmitidas aos seus filhos, o modo como você escolhe cuidar dos seus filhos passa por você também. Pais Preparados, Filhos de Caráter. Como é que faz para ter esse material, Darleide? Muito difícil. Pensa numa coisa difícil, né? Complicadíssimo, mas de fazer o quê? É só ligar pra gente, no 0 operadora 12 21 27 31 21, 12 21 27 31 21. Prefere um WhatsApp? Pode ser também, não tem problema. É difícil também, né? Mandar uma mensagem no WhatsApp dizendo quero uma revista Pais Preparados, Filhos de Caráter. Mas vai que você consegue, né? 12 98244 4449. Fica aí no vídeo os contatos nossos para você mandar o seu pedido agora. Tá aparecendo ali exatamente o WhatsApp e também o telefone. Combinado? Liga para cá. Destas fases todas, então, nós pontuamos a fase dos 6 aos 9 anos. Mas acho que você ia fazer uma pergunta antes, né? Vai lá, Aleixo. Você leu meu movimento aqui. Legal. Pela sua descrição dessa fase, onde o eu se descobre, se imagina também que esse eu se descobre bruto, lapidado, com uma força de expressão ali e muitas inseguranças. Isso pode ser confundido com um comportamento egoísta, né? Como que a gente equilibra e entende o que é algo que é falta de altruísmo de verdade ou que é natural de que uma criança tenha descobrindo ali sua emoção, né? A criança, nessa fase, quando ela vem com toda essa emoção expondo para fora, ela não tem uma inteligência emocional ainda formada para lidar com alguma situação. E olha só, essa fase, dos 6 aos 9 anos, a criança está entrando num processo de alfabetização. Olha quantas coisas novas acontecendo com ela. Processo de alfabetização, raciocínio lógico, matemático, a questão do pensar, de elaborar as coisas, também está em desenvolvimento. Então, é muita coisa nova. Então, assim, a gente que tem que ter, quando eu falo os pais, tem que ter essa inteligência emocional, é para lidar com esses momentos. Eu vivo na prática, eu tenho um de 8 anos que está aí nessa fase. A fase da birra, a fase dos questionamentos, mas por que eu não vou fazer isso? Uma socialização muito grande, Exato. porque na escola, de repente, vai de um núcleo de relacionamento agora para muitos. Eu falo que essa fase, no portão da escola, eu não quero mais essa escola, eu não gosto mais. Aí você vai questionar o que aconteceu? É uma briga com um amiguinho, ou alguém, um professor, alguém falou alguma coisa mais ríspido, a criança não gostou. Então, assim, como ele está nessa descoberta, então, assim, para a criança é muito difícil lidar com essas emoções. Por exemplo, o meu filho mais velho, que passou por essa fase dos 6 aos 9 anos, ele estava na pré-escola. Eu fui buscar ele na escola e ele falou assim, eu não quero mais estudar aqui, eu não gosto dessa escola. Aí, o que aconteceu? A professora falou que eu sou mal educado. Aí eu conheci a professora, falei, ué, tem algo errado. Falei, tem algo errado. Se fosse qualquer outra mãe, entraria lá na escola já para saber o que aconteceu, o que fizeram com meu filho. Não, aí vamos lá, inteligência emocional, vamos pôr em prática. Vamos para o carro e vamos conversando. Aí a gente foi conversando, eu falei, me fala o que aconteceu, tenha calma. E ele chorando. E ele falou assim, é porque hoje era o dia da fruta. E eu queria pegar as sementinhas das frutas. Porque a gente comprou um terreno no interior e ele queria plantar, né? Queria fazer o nosso pomar. E aí eu peguei a semente da laranja, da mexerica, da melancia. E a professora brigou porque eu pus a mão em todas as frutas. Aí eu, entendi. Aí eu falei assim, filho, olha, então vamos lá. A professora não entendeu o que você queria. Você fez errado também porque você colocou a mão nas frutas que outras crianças iam consumir. Então, assim, tá errado, mas não foi legal também o que a professora fez, se é que ela fez isso mesmo, né? De falar que ele era mal educado. Falei, então vamos fazer o seguinte, nesse contexto eu já pratiquei a escutativa
de ouvir o que a criança tem para falar, colocar ali na mesa as emoções que ela sentiu, o que ela passou. Quando chegou em casa, ó, amanhã você vai conversar com a professora, aí já estou ensinando autonomia. Você vai explicar para ela o porquê que você fez isso, para ela entender. Porque ela te deu uma bronca, porque ela não entendeu. Aí ele pegou e falou assim, tá bom. Eu falei, você vai conversar com a professora? Ele falou, vou. Charlene, eu quero saber o fim da história, mas eu preciso fazer uma pausa. Eu fiquei curiosa. O que rendeu dessa história? Nós fazemos a pausa, esperamos você nesse intervalo. É o tempo de você ligar, já sabe, né? Já sabe o que eu estou te pedindo para ligar, porque é bom para você, para sua família, para a educação dos seus filhos. Até já, meus amores. Olá, bem-vindos de volta aqui ao nosso Papo da Tarde, o seu Entre Família querido. Hoje eu queria dizer o trio mais amado das suas tardes, mas estamos em dupla, né? Mas nós somos ainda o trio mais Ainda amado. somos? Ah, que bom! É que hoje Abinal... a gente está aqui trabalhando dobrado. É verdade, a Abinal logo volta com a gente, meus amores. Minha convidada de hoje, ou nossa convidada de hoje, Charlene Brasiliano. Gostei do sobrenome, menina, Brasiliano. Neuropsicopedagoga, ajudando a gente a pensar hoje sobre o desenvolvimento dos filhos da gente. E ela estava contando a história do filho dela, que diante de uma situação de desconforto, de ele ter dito que a professora disse ele ser mal educado, a mãe foi ouvir a história. E aí você dizia, né, Charlene? Primeiro ouvi, Sim. depois eu dei um comando do que ele deveria fazer no dia Exato, seguinte, ensinando a autonomia. Exato. E o que veio a seguir? E o dia seguinte, quando chegou? E o dia seguinte? Então, eu dei o comando, só que eu mandei um recadinho na agenda. Eu falei, professora, o Charles quer conversar com você, né? Para ele expor ali o que ele sentiu, as emoções. Eu falei, você ficou chateado? Ele falou, fiquei. Eu falei, então fala isso para a professora, que você ficou chateado com ela. E ele foi, falou, eu falei assim, vamos ver o que vai acontecer. No final da aula ele saiu todo contente, sorridente. Eu falei, e aí, filho, o que aconteceu? Ele falou assim, mamãe, eu conversei com a professora e ela entendeu. Eu falei, mas ela te chamou de malcriado mesmo? Aí ele ficou pensando. Não, não foi bem assim. Eu falei, já pensou se eu tivesse tomado uma atitude drástica de mãe? De brigar com a Que professora? acontece uma vez a cada 3 minutos em algum lugar do Brasil. Gente, fica aqui algo para ser sublinhado. O que os pais fazem diante de uma questão simples como Sim. essa, muitas vezes, já chega na escola. Isso significa, muitas vezes, causar um conflito entre a família e o professor, e a Exato. criança não aprende com isso. Exato. Muito pelo contrário, tem muitos prejuízos. O que tu está indo fazer na escola? Com essa, brigando com os pais. Não é assim que faz. Aprende com a Charlene aqui, mulher. Aí ele pegou e chegou todo feliz. Na próxima semana também teve o dia da fruta. Ele saiu mais contente ainda, porque ele saiu com 2 copinhos cheios de semente, que a professora orientou os amigos a chuparem, a comer a fruta e separar as sementes para o Charles. Então, assim, a professora também soube lidar ali com aquela situação dele. E eu falei assim, e agora? Até brinquei com ele na época, eu falei assim, agora, eu já troquei você de escola, você falou que não queria mais vir para a escola. Aí ele, não, mamãe, eu gosto da escola, é porque eu estava bravo. Então, eu falei, não, a mamãe está brincando. Mas sabe o que você está pondo, Charlene? Tem a ver, Aleixo, com algo que deva ser feito, não somente para essa idade proposta da nossa observação hoje, mas isso é para a vida, isso é para o adolescente, é para o pré-adolescente, isso é para o adulto, isso é para a gente. Então, veja, a gente dispõe esses marcos do desenvolvimento, nós falamos dessas janelas do desenvolvimento, escolhemos hoje falar dos 6 aos 9 anos, porque já falamos de crianças menores, já falamos dos adolescentes, e fica ali esse meio, né? Como é que faz por aqui? No fim das contas, é praticamente a mesma coisa, Lixo. Praticamente é o mesmo esforço que os pais têm que ter e devam ter, e a responsabilidade nossa, junto à escola, de levar as crianças a ter autonomia, a saber ouvir e também a saber falar. Filho, fique seguro, a mamãe está dizendo, pode falar com a professora, que a mamãe estará daqui com o papai para administrar. Então, isso é para a vida, é educação de um jeito que vai além de ser nessa faixa etária. Todos os conflitos, no final das contas, e processo de desenvolvimento, a gente resume em 3 ações. Você fala, eu falo, Deus fala. Ou seja, você escuta,
você orienta e os dois se rendem ao que é verdade. Então, esse processo, como você disse, acontece em todos os momentos. Eu acho que é importante pontuar é ter a consciência de que tipo de resposta se espera naquela idade. Sim. Isso é muito importante. Meu filho tem 8 anos. Eu espero para uma resposta de um menino de 8 anos e a resposta dele me dá uma localização se eu preciso encaminhá-lo para alguma coisa, se eu acendo um lugar de alerta ou se eu falo, legal, estamos indo bem, né? Mas sempre lembrar que são muitos atores, né? E ele está se localizando, entra lá. Tem uma relação com um adulto de autoridade, que é a professora lá, já não é só minha mãe, tem esse choque, né? Tem uma relação do coletivo. A minha filha chegou esses dias em casa, falando da professora que não, ela nem quis me ouvir e tal, e falou, filha, quanto tempo faz que você e sua professora não conversam bem? Essa relação está desgastada. Ela é um ser humano. Ela é uma profissional, mas ela é um ser humano. E você tem que pensar que seres humanos, às vezes, eles ficam machucados com as coisas. E quando ela fica machucada, ela não vai ter a mesma disposição que ela tinha antes. Trate-a como ser humano. Vai falar com ela? Mas precisa. Aí agora você vai lá para resolver a relação. É uma relação, filha, que não tem jeito. Vai durar até dezembro. Mas você aproveita a oportunidade para lembrar a ela que ela não está lidando com um robô, ela não está lidando com uma máquina, ela não está lidando também com uma empregada que tenha que somente servi-la, até porque nem se fosse. Mas tudo é momento de aprendizado, né? Sim. Então, a produção, já posso chamar o Lucas? Porque eu já vou engatar aqui uma outra questão que eu acho fundamental, mas é logo depois de a gente saber que história o Lucas Nascimento, naquele lugar bem bonito ao ar livre, traz pra gente em relação a uma mãe, a educação dos seus filhos e como isso tem transbordado para outras famílias também. Lucas Nascimento, onde te vejo? Aqui no telão? Olha ele ali. Tô por aqui, Darlede. Boa tarde novamente para você que está em casa juntinho com a gente. Estava aqui só escutando as crianças brincando ali fora, então daqui a pouquinho eu explico sobre isso, mas primeiro eu quero falar com a mãe. Lembra que eu falei que tinha uma mãe que ia explicar um pouquinho sobre a relação, sobre o desenvolvimento? Então já quero convidar para estar juntinho com a gente. Muito boa tarde para você. É a Jaqueline, mãe do Benjamin, de 8 anos, e também do Isaac, de 2 anos e 3 meses, né? Exatamente. Tudo bem? Boa tarde para você. Obrigado por você aceitar nosso convite, estar aqui com a gente no Entre Família. A gente está abordando esse tema hoje, falando um pouquinho sobre o desenvolvimento. E você foi alguém que pensou bastante sobre essa relação com o seu filho, né? Primeiro o Benjamin, pensando um pouquinho sobre essa fase. Como é que foi? Quando que surgiu essa ideia? Vou dar um pouco mais de atenção com relação ao desenvolvimento dele. Então, quando ele nasceu, 8 anos atrás, né? Ele fez aniversário segunda-feira. A gente decidiu que ia dar mais atenção, que ia diminuir a carga de trabalho, né? Eu sou dentista, então eu trabalhava o dia todo numa clínica perto de São Paulo. Aí eu decidi que eu ia diminuir bastante esse tempo de trabalho para estar mais com ele, né? A gente leu alguns livros na época e a gente entende essa importância da presença dos pais, da mãe principalmente, né, nessa primeira infância. Então eu procurei me adaptar e diminuir meu tempo de trabalho para estar mais com ele, para dar mais atenção para ele. E foi o que a gente fez, né? A gente procurou priorizar esse tempo de qualidade. E também a gente pensou em mudar para um lugar que fosse mais próximo da natureza. Porque meu marido foi chamado para trabalhar numa empresa aqui próximo, em 2020. Que foi bem, assim, 2 semanas antes ali de decretar a pandemia, né? Então a gente morava num apartamento, a gente já tinha vontade de morar para o sítio, a gente já estava procurando. Mas aí com a pandemia essa vontade ficou ainda maior, porque a gente ficou muito tempo no apartamento. E a gente sempre morou em apartamento, mas a pandemia a gente ficou muito preso, assim, né? A área de lazer fechou e tudo mais. E aí a gente já sabia da importância da natureza, estar ao ar livre, do contato, né, com os bichinhos, com as árvores e tudo mais. E aí a gente resolveu dar esse passo. Meu marido veio para a região e aí a gente encontrou esse lugar aqui que é muito especial. E aí a gente pôde sentir também os benefícios de estar aqui. Tá vendo só do porquê que eu estou nesse ambiente diferente, bonito, não só bonito, mas também sendo super funcional para o crescimento do seu filho. Você veio para cá, buscou, e você tem percebido, o que você realizou então nesse primeiro momento com ele aqui, você disponibilizando desse espaço em meio à natureza, que você percebeu a diferença? Como é que tem sido feita a atividade com ele, principalmente visando o desenvolvimento?
Faz 3 anos que a gente mora aqui. Aí no começo eu percebi ele tinha um pouco de aflição, assim, de andar descalço. E aí aqui ele passou a andar muito descalço, a correr, a pular. E eu já estive lendo sobre a psicomotricidade, né? Essa importância do movimento, mobilidade, coordenação motora da criança na primeira infância aí, né? Nos primeiros anos de vida. E essa importância do espaço, né? Do espaço físico. E também de desenvolver esses movimentos até para também desenvolver o intelecto, né? Então, que uma coisa puxa a outra. A parte cognitiva, a parte motora, tudo isso. E também o desenvolvimento dos 5 sentidos, né? Porque ele está aqui próximo, ele está escutando os passarinhos, ele está tocando nas árvores, ele está sentindo o cheiro. A gente faz atividades na horta, então, isso aqui é manjericão, isso aqui é alecrim. Ele sente o cheiro, então, diferente de estar, às vezes, dentro num apartamento, às vezes só olhando vídeos, né? Então, toda essa parte aí é bem desenvolvida. E ela estava me contando, pessoal, acho que vocês estão vendo aqui imagens um pouco mais do local, tem algumas crianças ali, porque é o seguinte, ela observou, vou até convidar você para chegar um pouquinho mais perto aqui, ela contou um pouco sobre essa preocupação com o desenvolvimento do filho, por isso que veio para cá, teve esse lugar um pouco mais livre para ele poder se desenvolver, mas aí surgiu uma outra ideia, que era estender essa relevância para outras mães também. E aí surge um projeto chamado 4 Sementes. Tem algumas crianças ali que fazem parte desse projeto 4 Sementes, mas eu queria que você explicasse o que é de fato. Inclusive, se quiser ir mostrando ali, eles estão ali brincando agora, subindo em árvore, conversando, mas como é que funciona o dia a dia? Aliás, ele funciona 3 vezes na semana, né? São 3 tardes por semana. O projeto surgiu depois que a gente estava morando um tempo aqui, a gente foi sentindo os benefícios, né, das nossas crianças. Quando eu mudei para cá, eu estava grávida, descobri depois, e o pequenininho tem 2 anos, mas aí a gente passou a ver os benefícios, né, dele fica bem menos doente, ele toma sol, ele brinca, ele corre, interage também com as crianças aqui no projeto. E aí a ideia surgiu para estender também essa oportunidade para outras mães, né, que às vezes não têm a chance de estar mais em casa ou não tem essa opção de poder deixar os filhos aqui para usufruírem desse espaço, né, das atividades que a gente faz, né. Chama 4 Sementes porque são 4 pilares da educação que a gente preza aqui nesse projeto, que é o estudo da natureza, o estudo da Bíblia, serviço útil e experiências da vida. Então a gente trabalha dentro desses pilares as atividades que eles fazem aqui. Eu queria até perguntar, porque eu fico pensando nos pais. Eles vêm aqui e deixam as crianças brincando com esse ambiente. Você já recebeu um certo retorno deles? Olha, eu percebi que meu filho tem apresentado um comportamento diferente. Você consegue receber esse feedback deles, retorno deles com relação ao que eles realizam aqui? Olha, algumas mães me falaram que as crianças ficam muito mais alegres, animadas quando estão aqui. Elas gostam, né, de passar esse tempo aqui, mais no verde, né? Tem muito verde. Mais livres também, né? Porque eles andam de bicicleta, eles correm, eles brincam. No calor a gente usa a piscina. Então, eles gostam bastante. Algumas mães relataram que também os filhos ficaram bem menos doentes, né? Esse ano, por estarem mais usufruindo da luz solar, né? Vitamina D. E tudo isso favorece também a saúde física, né? Saúde física, emocional, essa interação social. Tudo isso vai favorecer também o intelecto, né? Mas a primeira fase da infância, eu acredito que o mais importante é esse contato e esse desenvolvimento saudável, de saúde física mesmo, que daí vai puxar todo o resto, né? Perfeito, perfeito. Jaque, muito obrigado por você aceitar nosso convite, contar um pouco mais sobre a sua realidade e também do 4 Sementes, que está recebendo outras crianças para poder também aproveitar um pouco mais desse desenvolvimento. A gente volta agora para o estúdio, o papo continua por lá. Eles estão ali brincando, eu sei que ainda tem a horta, que eles também vão poder aprender um pouco mais sobre isso, esse contato. Estavam aqui brincando, subindo na árvore, tem a bicicleta por ali também, enfim, estão aproveitando demais. E pelo que ela já falou e também com relação ao filho, tem sim, apresenta esse retorno positivo com relação ao desenvolvimento, principalmente até num lugar como esse, mas agora eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigada.
obrigada, Lucas. Muito obrigada. E essa mamãe com seu filhinho aparece na vinheta do nosso programa. O seu filhinho mais legal. novo. Coisa mais gostosa, gente. Obrigada, Lucas. Obrigada, A gente equipe estava também. até quase chorando aqui, olhando para o sítio e lembrando de casa. Quase foi embora, né? Aham. Para o seu latifúndio lá É em Guararema. verdade, verdade. Esse é o quintal da minha... Não, esse não é o quintal da minha casa, mas é como a minha casa. Aí tem uma coisa, Darlide, que eu acho muito, muito importante ser ressaltada, infelizmente nesse tempo, também é pensar que os pais precisam assumir o protagonismo do desenvolvimento dos seus filhos. De você pensar assim, essa é uma criança, é meu filho e eu vou agir intencionalmente. Nem todo mundo tem a possibilidade de levar para uma área, né? Nem todo mundo tem essa possibilidade, mas todos devem pensar, eu vou focar nessa criança, vou pensar, vou viver com a intenção dela. Protagonismo mesmo, a gente vê cada coisa e ouve cada frase, por exemplo, professor faz isso, a escola faz isso, o Estado faz isso. Terceirizando. Tudo terceirizado. E depois, quando a criança volta com a ideia de todo mundo, menos a sua, eles ficam assustados, mas aí pode ser tarde demais. E uma outra coisa importante também é pensar num desenvolvimento integral, né? A gente vê muito foco, talvez, na área acadêmica, o desenvolvimento cerebral, e a criança está obesa. Exato. Ou um excesso de telas e falta de muitas outras coisas, ou uma nutrição inadequada, um desenvolvimento cerebral inadequado. Isso é muito importante pensar. Eu pensava nessa direção e considerando assim, ó, como nós fomos longe, mas muito longe do plano de Deus, que agora vira notícia quando uma mãe para cuidar do filho. Isso é chocante. Vira notícia. Vira notícia que você tira os seus filhos das telas e põe em contato com a natureza. Vira notícia. E a gente fica assim, ai, que lindo. E outro tá pensando, ai, mas eu não tenho esse lugar verde para ir. Tem uma praça. Às vezes tem uma praça verdinho, tem um lugar para você ir na cidade que você mora, tem. Não é possível. Daqui mora em Santo André, uma grande cidade ao redor ali da capital. Mas tem um lugar verde lá para você levar os meninos. Agora, às vezes não tem os pais para ir. Às vezes não tem alguém que leve essa criança. Às vezes não tem quem preste atenção, como a Charlene ouviu o filho. Esse filho, amanhã você vai fazer assim. Ela escreve na agenda pensadamente como deva ser essa comunicação. Mas vira notícia que os pais saibam olhar para o filho e dizer, eu tenho um filho, ele existe. Isso é assim, me choca mesmo, mas é necessário, né, para você pensar. Independente da idade, do tempo em que você esteja agora, se do 0 aos 3, do 3 aos 6, do 6 aos 9, 11 anos de idade, na adolescência, é preciso parar, olhar, prestar atenção de que tem alguma coisa para a gente fazer e não precisa virar notícia. A gente só precisa virar a página, voltar lá no Gênesis e ver o que Deus pensou para a gente desde a criação do mundo. Intervalo agora, produção. Muito bem, nós voltamos daqui a pouquinho. Aproveite e pede a sua revista Pais Preparados, Filhos de Caráter. Até já. Como é que eu volto do intervalo, Aleixo? Se não é, meus amores, estamos de volta. É que, às vezes, o intervalo é só para você. Eu preciso confessar isso aí. Às vezes, o intervalo é só para você. A gente continua Porque aqui trabalhando. não tem intervalo. A gente continua falando. E por isso que você, às vezes, está aqui, parece que não falaram nada. Mas continua, vocês são nossos amores. Mas da Darlede tem esse jargão especial, Tem né? esse joguinho, é nosso, meus amores. Eu vou convidar a Charlene, Robson, Aleixo para me acompanhar até um cantinho do chá de agora à tarde. Mas você vem com a gente também? Vem? Então tá bom, já que vem Charlene, vem Aleixo. E agora nós vamos fazer na prática, não é aquilo que a gente faz sempre, de jogar no telão algumas das pontuações que nós queremos fazer sobre o tema do dia. Fique à vontade, eu quero te apresentar o nosso chazinho. Eu espero que não seja de camomila. Pense numa pessoa que não gosta de chá de camomila. Ai, desculpe. Peraí, deixa eu ser o Camomila copeiro da rainha. lovers. Porque tem os camomila lovers. Sei lá. É cidreira. É cidreira? Ah, Não sei, eu mas gosto. é o meu... Acalmar os ânimos. Brincadeira, é camomila. É camomila isso aqui. Tá bom, eu não vou tomar mesmo essa água quente. Obrigada, produção, pelo chazinho, pelo Não carinho foi. envolvido, mas camomila, Não foi intencional. Mas foi ótimo. Foi, né? Olha lá no telão, desenvolvendo a empatia dos pais, Charlene, em relação aos filhos. Tem pais que não são empáticos? Leva no chute, como é que é? Tem. A gente quer ensinar as crianças a serem empáticas se nós mesmos
às vezes, dependendo de uma situação, não consegue ser. O que é empatia? É você se colocar no lugar da outra pessoa no quesito emoções. O que a pessoa está sentindo, por que ela está sentindo aquilo, como ela está lidando, às vezes, com alguma situação difícil, alguma dificuldade. Então, você vai ensinando. Eu sempre falo assim, você valida as emoções, mas corrige a atitude. Então, assim, você valida tudo que a criança está sentindo e nós, pais, também Validar temos... o que seria exatamente? Validar o que ela está sentindo ali naquele momento, o porquê que ela está sentindo. Como é que valida uma birra? A emoção que aparece numa birra. Exato. Filho, por que você está com essa atitude? Eu entendo que você esteja chateado, Ai, compreendo mamãe, seu tô sofrimento. nervoso porque meu amiguinho me empurrou. Tá, isso não foi legal mesmo que ele fez. Mas por que você bateu? Aí é a atitude. Ok. Aí você vai corrigir a atitude. Então, você não resolve as coisas batendo. Então, você está validando o sentimento de raiva que ele sentiu ali por ser empurrado pelo amigo, mas você está corrigindo a atitude dele. Irai-vos, mas não pequeis. A reação, né? Exatamente. Mas esse desenvolvimento da empatia, a gente pode pensar na prática com fases. Por exemplo, vou jogar na tela ali, ó, ser um exemplo. Exato, exato. Por exemplo, eu faço muito trabalho social. Então, assim, a gente participou recentemente do Caleb Kids. Eu levei um dia eles, pela rotina eu não conseguiria levá-los todos os dias, mas eu levei um dia para eles vivenciarem. Caleb Kids é um projeto da Igreja Adventista do Sétimo Exato. Dia que envolve adolescentes, pré-adolescentes e adolescentes, mas vocês fizeram um projeto Kids para também criança, alcançar as isso. crianças que são levadas a atividades que nós chamamos de atividades missionárias, né? Exato, Levar a exato. respeito de Jesus Cristo para os da sua idade, para os adultos também, enfim. Isso, foram 15 dias de programação e a gente, nesses 15 dias, nós trabalhamos todas as emoções. A raiva, a alegria, a gente foi trabalhando cada emoção com as crianças e eu levei meus filhos para vivenciarem isso na prática. Então, assim, outro trabalho social que eu e meu marido faz é fazer sacolinhas para crianças da comunidade. Então, a gente sobe o morro com os filhos, com as crianças, para eles vivenciarem. Então, assim, como ser empático E práticos. e prático. Olha, isso é de uma profundidade, porque se eu demonstro amor ao meu filho, mas o meu filho não me ver demonstrando amor a mais ninguém, essa educação está gerando uma pessoa terrivelmente egoísta e perigosa. Aí eu sou empático com ele, mas ele não me vê sendo empático com as pessoas. Essa criança vai se desenvolver pensando que empatia só existe para iguais. Exato. O que não é empatia, né, na Exato. verdade, é um egoísmo sofisticado. Mas há um desenvolvimento a mais. Você quer ler, Starlady? Sim. Ouça a criança, o que também apareceu já na sua fala. Amiga, você está mais personagem no dia, contando as suas histórias práticas, muito que eu legal. acho o máximo, do que mesmo a profissional, que fala ali do alto, né, do seu conhecimento acadêmico. Mas você é uma mãe que põe em prática junto com o seu marido, que está aqui com a gente. Qual é o nome do seu marido? Marcelo. O Marcelo, que está ali com um dos meninos dormindo no colo. Acho que vale a pena até mostrar esse pai cuidadoso ali, olhando na tela a esposa, todo apaixonado. Olha, o filhote Filho dormiu. atento. Ah, bonitinho. E aí você tem uma vivência prática. Nós falamos anteriormente sobre os pais darem exemplo. Vocês dão exemplo dos filhos, aos filhos, de como serem empáticos, como serem amorosos com outros lá no morro, desce, vai, volta, fazendo para o outro o que vocês diriam só de palavra, Exato, de exato. vida prática. Agora a gente pensa sobre ouvir a criança. Lembro de você contando da ocorrência Aham. com seu filho na escola. Aprofunda um pouco mais sobre o que significa esse ouvir em relação ao que você até falava antes de validar. Isso. A escutativa, ela acontece no momento que você escuta o outro sem interromper. A gente não tem mania da pessoa estar contando e você ficar atropelando, então, mas por que você fez isso? Mas como? O que aconteceu? Não, deixa a criança falar com a pessoa, deixa expor todos os seus sentimentos ali e depois você dá a sua opinião, dá o seu ponto de vista. Você faz questionamentos. O que você acha que deveria ter feito? Você acha que essa atitude foi legal? Não foi. Como que você agiria? Para fazer a criança pensar também nessa questão do que ela fez. Quando eu falo em validar os sentimentos, é isso. Ela vai expor tudo que ela sentiu ali
E depois, se ela teve alguma atitude que não foi adequada, aí a gente faz a correção. Então, você vai lá agora e pede desculpa, porque o que você fez não foi correto. Nós já falamos muitas vezes aqui sobre educação positiva, educação assertiva. Nós vamos também falar sobre educação corretiva, que é necessário. A gente precisa ser corrigido na vida e na educação é um pilar importantíssimo. Então, pense nisso, sobre os passos dados. Esse, inicialmente, ouvir, prestar atenção no que a criança está sentindo, no que ela está dizendo, acolhe, abraça, beija, sente. Diz assim, filho, agora a gente vai conversar. A partir daqui, ó, te ouvir, entende? Aí a criança está com você, conectado ao seu coração. A partir de agora, você vai redirecionar para onde você sabe deva ser o ponto a seguir, tá bom? Super importante a gente falar e pensar como cristãos, quem crê na Bíblia, a gente não pode ignorar realidades imutáveis da Bíblia no processo educacional. Uma criança pode ter 6 anos, mas está sobre ela 6.000 de pecado. Ela tem uma natureza caída, então criança não nasce anjinho. Então eu vou valorizar tudo, ela vai, aquele anjinho que é tudo legal. Não, existe uma educação corretiva e uma educação salvífica, redentiva. Falando disso, eu preciso dar 2 recados para você em um só. Me acompanha aqui que eu preciso falar sério, mas é legal também. Você sabe, eu vou falar de educação e falar da educação que acontece aí, com você, na sua casa, mas anote uma frase muito importante. A vida é a arte de desenhar sem poder usar borracha. A gente não pode falar, vou recomeçar deste ponto para frente, vou como se eu fosse resetar, apagar e começar assim. Não. O que precisamos saber sobre educação e o que precisamos praticar sobre educação, precisamos agora. O tempo não vai nos esperar, nossos filhos não vão ter outra vida para que a gente faça isso. Então é nesse sentido que é real a frase. Isso aqui e o título desse material que você recebe, essa revista Novo Tempo, ele não é um título só para chamar atenção. Ela é uma realidade, é absoluta. Pais preparados, filhos de caráter. Agora, completa aí a frase. Pais despreparados, filhos. E o que a gente está fazendo é lançar para o mundo aquilo que Deus pensou para que, de fato, houvesse transformações onde Ele quis que fosse. E você está aí com essa tarefa difícil, necessita de Deus, mas ela é alegre, ela é sublime e ela é melhor quando a gente se prepara para isso. Em que momento eu devo me preparar? Agora. O que eu posso usar para me preparar? Estou aqui, uma dica para você. Se informe e pense numa sequência de coisas que vão passar por todos os aspectos da vida e que a gente pode ali parar, estudar juntos, inclusive reunir a família em torno disso, ler junto, grifar e falar, vamos melhorar aqui, ó. Essa revista já é sua, ela só não está com você ainda porque a gente ainda não ouviu sua voz. Mas assim que você falar, alô, Novo Tempo, eu quero aquela revista que a Darlete escreveu e o pastor Robson falou, eles já vão saber, você vai receber a revista Pais Preparados, Filhos de Caráter. É falar com a gente, o pessoal da Escola Bíblica vai ter o maior carinho de te atender e te enviar. Tudo de graça. Às vezes a gente pensa que o que é de graça é porque vale pouco. Não, é porque você e seus filhos valem muito, então todo esforço é necessário. Essa aqui foi paga pelos Anjos da Esperança para que você recebesse dessa forma totalmente de graça, mas que é muito caro para você, para nós e para Deus. Não perca essa oportunidade. Antes de terminar o programa, já dá para você ter falado com a gente. Ô, Robson, eu achei aqui, ó, indicativo do crime, a caixinha do chá de camomila. Tá aqui, ó. Vai sumir, viu, produção? Vai sumir daqui, vai desaparecer. Mas, assim, eu que não gosto também acho que não preciso. Eu acho que não preciso. Não, você não gosta, tem que tomar todo dia até gostar. Só se for. Mas tem pais e mães ali que estão precisando. Me dá um chazinho de camomila, meus filhos me dão trabalho. Gente, vamos lembrar aqui de uma coisa interessante. A gente está super trazendo aos pais o que é da nossa responsabilidade, mas vamos lembrar que a gente tem assim, ó, que andar parceria com Jesus. Não pense em educar seus filhos sendo uma família cristã, sem que você recorra a Jesus Cristo, ao Espírito Santo, para render-se, para o seu filho render-se a Ele, sobretudo, porque senão a gente joga tudo pela janela. Educar filhos em família cristã, sem Cristo, não tem para onde a gente caminhar seguro. Guarda isso aí. Vamos para o nosso próximo tópico aqui.
Leia e discuta histórias infantis. Eu queria até perguntar sobre histórias infantis, se não as histórias bíblicas, pastor. Eu tenho um questionamento que eu trago e agora é hora de perguntar. Normalmente, olhando para a dinâmica do mundo, as histórias infantis começam do irreal, do fantástico e para caminhar para o real. E talvez esse real nunca chegue, porque ela começou com fantasminha, com a estrelinha, com o unicórnio e termina no patinho, no ratinho que tem sobrinhos e não tem filhos. Isso é perigoso? É perigoso quando você alimenta essa fantasia. Quando você torna real aquilo para a criança sem explicar que aquilo é um conto de fadas, é algo irreal. Então, assim, até, por exemplo, meus filhos, eles têm um tempo de tela, vamos dizer assim. Aí eles mesmos já entram numa autocrítica. Isso daqui é mentira, isso daqui é montagem, isso daqui é fake. Então, quando você instrui a criança, desde pequena, você não vai ter esse problema. Você, desde que os seus filhos eram pequenos, qual foi a base que você deu aos seus filhos para que eles soubessem posteriormente fazer a distinção entre o que é fantasia e o que é realidade? Para ele, aos 8, 9 anos de idade, dizer, mamãe, isso aqui não faz sentido. Porque, obviamente, antes você pôs alicerces. Quais os alicerces ou qual o alicerce que você pôs o seu filho sobre enquanto educação? Por exemplo, Papai Noel. Meus filhos nunca acreditaram em Papai Noel. Achei aí, o trio. Yes! Nunca acreditaram em Papai Noel. Trabalhei o ano inteiro, o velhinho chega só no Leva último dia leva a fama. Aí vai assim, não, o presente de Badar foi a mamãe que comprou, muito suor com o papai. Mas por quê? O que eu expliquei para eles? A lenda surgiu por causa de um homem bondoso que fazia caridade e doava brinquedo para as crianças. Como hoje tem vários Papai Noéis aí por aí que fazem isso, doam para orfanato, para a comunidade. Então, assim, eles pegaram e criaram uma história linda, fantasiosa. Então, Papai Noel, Coelhinho da Páscoa, Fada do Dente, não existe, é tudo história. Então, assim, a história a gente conta para validar algumas coisas, para pegar o que é bom ali da história, mas mostrando para a criança a realidade. O que de fato é real? O que nós vamos, o que é para a vida isso daqui? O que nós vamos levar para a vida? História do Papai Noel? É lindo, então vamos fazer boa ação? Porque a gente também pode fazer boa ação. Então pega os brinquedos, separa aí o que não usa mais e vamos doar. Vamos fazer diferença. E se você tem uma Bíblia na sua casa, você não precisa procurar muita fonte. Tem histórias ali, ó. O que a gente não pode é transformar ou pegar uma realidade grande e rica e achatar essa realidade. Ela tem que ser adaptada para o universo infantil, mas não ser diminuída em sua... Por exemplo, a gente vai escolher histórias e aplicar essas histórias de maneira que aquela criança aprenda, mas eu não posso mudar o significado da história para que aquela criança entenda. Isso não se faz com o livro sagrado. Então, se aquilo que está lá, está lá. Mas eu não domino essa história, então conta outra. O que a gente não pode é mudar o significado, porque senão ela não faz efeito. Mas ela pode ser contada de maneira que a criança entenda. E as perguntas deles são fabulosas. São fabulosas, é muito legal. Eu acho uma coisa interessante também, que é a atividade de ouvir. Que se perdeu, mas que ela é fundamental, não é? Sim. Pensar e ouvir. A criança parar, sentar, ela tem a capacidade. Eu fico muito feliz ao contar histórias para as minhas filhas e perceber que elas estão escutando já 5, 6 minutos, elas estão com essa atenção porque fazem isso desde que nasceram. Apesar de que nem sempre foi assim de ter uma atenção por muito tempo, isso vai, porém, fazendo parte do desenvolvimento, do crescimento dela, a escuta ativada por histórias interessantes e do ponto de vista de um pai cristão que escolhe as histórias que serão contadas para os filhos de modo lúdico, com uma linguagem fácil, de acordo com a sua faixa etária, um bebezinho que seja, tem recursos para a gente contar história para uma criança tão pequenininha, mas lembre-se de algo importante daqui.
se nós acostumamos nossos filhos com a fantasia, quando você falar de Jesus Cristo, que é real, ela poderá confundir Jesus Cristo com um personagem qualquer das historinhas que as embalaram até aqui. Então, nós estamos falando de crianças dos 6 aos 9 anos de idade, porque ali elas já aprendem a ler, elas estão sendo alfabetizadas, ela tem uma janela cognitiva aberta para aprendizados mais consistentes, mais sólidos, mas se a base desta janela, deste espaço do desenvolvimento não tiver sido posto sobre pilares de fato seguros, você vai ter prejuízos lá na frente. Por que eu digo isso? Porque é importante de você saber que o nosso interesse daqui será sempre levar você a considerar o que nós estamos fazendo com a vida e que o que estejamos fazendo com a vida, seja dos nossos filhos ou a nossa própria, seja nos encaminhando pelo próprio Espírito de Cristo, aquilo que é o objetivo do céu, sermos salvos. Educação que não salva, ela estraga. Educação que é só para desenvolver, para ser um menino inteligente, não é o mesmo tipo de educação do céu, porque a inteligência para o céu é um outro tipo de inteligência. Se eu tivesse mais tempo, mas não temos por agora, quem sabe depois, eu iria jogar aqui uma pergunta para o Robson Aleixo sobre essa inteligência espiritual. Mas vai que dá para eu fazer isso depois do intervalo. É rápido, 4 minutos, é rápido, passa voando, fica com a gente. Coisa boa ter você aqui de volta com a gente no seu Entre Família. Nós, nesse cantinho do chá, já conversamos bastante sobre educação. E eu deixei uma pergunta, a possibilidade de uma pergunta no ar. Faço aqui ou faço por lá, produção? Vamos para lá? Vamos para o nosso cantinho. Eu tenho uma pergunta também, depois você responde lá. O que você achou do chazinho de camomila? Não gosto. Camomila. Não gosto. Mas eu entendo a produção, eu entendo o Tiaguinho. Experiência de se abrir a novos sabores. Fez com todo carinho, né, Tiago? Obrigada, viu? Mas não faça mais não, por favor. Quando eu for para a bancada. Então, a gente volta por aqui, porque vai ter interações. Você aí de casa que mandou a sua mensagem perguntando para a gente sobre filhos e o que mais queira saber. Aleixo, minha questão é, Jesus, a palavra diz que Jesus crescia em estatura, conhecimento e graça. Sabedoria. Sabedoria e graça. Essa sabedoria tem a ver com conhecimento? O conhecimento que muitas vezes é o conhecimento que nós pais queremos que os nossos filhos tenham, o da matemática, da geografia, até mesmo das habilidades outras, das relações. O que tem ali no que diz sobre sabedoria, na qual Jesus crescia? Alguns fatores são importantes. A Bíblia nunca separa o saber do fazer. Nunca. Todo saber, ele é entendido no fazer. Por exemplo, o amor na Bíblia é um traço de comportamento. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, não se ufana, não se soberbece. Descreve uma porção de comportamentos, não fala de que se sente. Sabedoria também é um traço de comportamento. A sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, pacífica, plena de misericórdia, indulgente. Quando se descreve sabedoria, ela é sempre assim. Mas pensa numa panela. A panela é a lei. Sabedoria é o que está tudo dentro. Então, nunca se entende sabedoria fora dessa vasilha que é a lei. Portanto, sempre sabedoria vai depender de um tipo de conhecimento fundamental, a lei do Senhor. E quando se fala de lei, não estou falando de 10 regras. Nós estamos falando da maneira como Deus se manifesta apresentando a sua lógica. Então, quando se fala da lei do Senhor, eu estou falando da Bíblia toda. Então, a vontade de Deus é a moldura da sabedoria. O que está dessa vontade para dentro pode ser considerado sábio. Dali para fora, nada é sábio. Porque é o temor do Senhor, a lei, que é o princípio da sabedoria. Então, é saber alguma coisa? Não há sabedoria sem saber, sem uma informação. É o executar alguma coisa sempre. Então, quando Jesus crescia em sabedoria, ou seja, ele estava crescendo com a capacidade de discernimento e entender e saber o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é mal. E mais, ele fazia isso em 2 instâncias, diante de Deus e diante dos homens. Se eu fizer só diante dos homens, eu vou me avaliar pela sabedoria dos homens. E a sabedoria dos homens não somente é falha, como ela muda de critério em cada tempo. O que é considerado pelos homens sábio, uma coisa sábia em 2021, não era em 2014. Então, se a gente se guiar, a gente fica dos homens, isso é terrível. Então, essa é a sabedoria que Cristo crescia. E essa é a função que a gente tem como educadores.
E aí eu penso, enquanto joga aqui na tela a interação aí de casa, eu penso que nós pais cristãos precisamos ter em mente o seguinte: quando seu filho está aprendendo matemática, você está também ensinando a ele sobre a criação, sobre Deus como fundamento. Quando ele estuda qualquer outro tema, quando você o leva a brincar ao ar livre, em tudo que se aproveite, a pôr o fundamento certo no lugar certo, nós criamos nossos filhos para a glória de Deus. Não é para ser o doutor, é para ser o cara, para ser a mulher incrível, maravilhosa. Se não for posto sobre o fundamento certo, nós não estamos educando nossos filhos para a glória de Deus, entende? Pensa, vem para cá. Agora a Fernanda Lopes de Campinas, São Paulo, diz assim: boa tarde, boa tarde. Estou passando por uma fase desafiadora com meu filho de 7 anos. Ei, Charlene, 7 anos. Ele quer fazer tudo do jeito dele. Menino, nós grandes também. E quando não consegue, fica frustrado. É nós de novo. Eu tô achando que todo mundo aqui tem 7 anos. Como faço para ajudá-lo sem que ele perca a independência? Então, orientando. Ele quer fazer do jeito dele, mas aí a gente tem que levar a criança a uma reflexão. O jeito dele é o certo? Você não pode dar muitas opções para a criança. Você limita essas opções. Olha, filho, você quer fazer tal coisa? Ó, tem isso e isso. O que você quer? Dentro de um limite ali de segurança. Né? Frustração. Eu falo que hoje a maioria dos pais quer criar os filhos numa redoma de vidro, sem frustração. A criança não pode ser frustrada, a criança não pode levar um não. E a criança não consegue lidar com isso. Por quê? Porque os pais não permitem que ela passe por uma frustração. Então, assim, quer cozinhar, filho? É perigoso, você pode se queimar. Lá em casa, quando eles cozinham, parece que explodiu a cozinha de casa. É uma consequência. É uma consequência de deixá-los mais independentes. Mas cuidado com isso. Você vai fazer o arroz, só que eu vou mexer com a água quente, porque é perigoso, é para a sua segurança. Então, você tem que mostrar para a criança os contrapontos também. Eu acho interessante, e já coloco isso para a gente conversar, estabelecer a diferença do que é independência e do que é autonomia. Exatamente. Uma criança de 7 anos, não consigo imaginar uma criança de 7 anos independente. Mas eu consigo imaginar uma criança de 7 anos desenvolvendo uma autonomia Exato. daquilo que se espera para alguém com 7 anos. As crianças de 7 anos independentes são todos doentes depois, né? Sim, sim. Autonomia e, assim, participar da rotina da casa. Isso é tão importante para o desenvolvimento da criança. A responsabilidade individual. A responsabilidade de fazer parte de um grupo, estou na minha casa, mas minha mãe e meu pai não são meus empregados. Eu faço parte. E tem uma coisa que... Charlene, a gente precisa também tomar juízo de pai e de mãe, que os filhos vão nos contrapor, eles vão querer fazer a vontade deles, como a gente até hoje quer fazer também. Exato. Então, não faz disso um problema. Você não tem um filho de 7 anos com problema porque ele quer fazer do jeito dele. Isso é natural de seres humanos que têm uma natureza caída, que são rebeldes por natureza. E que é um outro ser, não é uma extensão de você. Que precisa se desenvolver, que precisa aprender, que não entende, que às vezes nós não falamos certo, não damos os comandos certos. Nós estamos todos, assim, precisando de suporte para nos entendermos. Então, assim, também não desespera. Meu Deus, me ajuda aqui, que meu filho com 7 anos é um problema. Calma, segue os passos anteriores que nós já tratamos aqui. Respira. Vamos lá, 1, 2, 3, começa de novo. Vamos ouvir a criança, vamos saber por que ela está se comportando dessa maneira. Escutou, acolheu, abraçou, beijou. Ai, neném da mamãe, agora escuta a mamãe. Agora presta atenção. Vai andar assim, ó. Vai ser desta maneira. Mas vai ser assim. Entendeu? Vai ser assim. Porque é assim que caminha. Ah, que lindinho. E por aí vai. Aí ele vai fazer de novo, você vai repetir, vai ensinar de novo. Educação também é repetição. Mais uma na tela, joga pra cá no Entre Família. Raquel Mendes, Aleixo. De Recife, Pernambuco, mas eu ainda tô com o neném da mamãe na cabeça. Olá, pessoal, passei por essa fase com meu filho de 8 anos e o que deu certo foi a comunicação. Comecei a conversar mais com ele sobre as consequências das ações e a importância de seguir regras. Aos poucos, ele começou a entender. Olha aí, gente, comunicação. Aos poucos, né, Raquel? Ah, perdão, eu estava chamando Raquel, é a Raquel ali. Não é, Raquel, presta atenção. Charlene, tá certo. Tá dando certo quando ela começa a ensinar sobre as regras. Você ensina sobre regra de educação quando você para o carro no semáforo, assim, ó, filho, olha,
puxa, eu sou educada por esse semáforo, eu preciso parar, eu queria seguir, mas não dá, se a mamãe parar. Então, ó, quando eu digo para você não, é não, porque se passa, entende? Em tudo você educa seu filho. Sim, a comunicação ela é muito importante, em todas as fases, né? Ensinar a criança a ter autonomia, não independência. Independência é quando ela começar a trabalhar e se sustentar E vai ser dependente de um patrão. Exatamente. Ainda tem isso. Não existe vida humana independência. Exatamente. Então, assim, a criança agora, o que você precisa ensinar para ela? A ser autônoma, a participar da rotina da casa, a te ouvir. Você trabalha a escutativa, mas ela também tem que trabalhar a escutativa. E você vai ensinando, a gente chama de modelagem comportamental, dentro da terapia cognitiva comportamental. Você vai moldando a criança, você vai ensinando ela os passos adequados. Você, na vida inteira, vai ter opções de escolhas. O que você escolher, aquilo vai ter uma consequência, seja ela boa ou ruim. Legal falar que toda regra protege a vida de alguém. Exatamente. Quando eu quebro uma regra, eu vulnerabilizo ao perigo qualquer vida. Então, quem está quebrando regras o tempo todo, está ferindo o tempo todo, mesmo sem perceber. Eu quebro uma regra de limite de velocidade, a vida de alguém está em risco. Exatamente. Isso é muito importante se a gente colocar outra pessoa. E a do seu bolso também. Exatamente. Vai vir a multa. Exatamente. Então, Tudo você tem ensina, consequência. Agora, parou o carro, dá uma bronca, filho, olha aqui, tá vendo? Parou o carro, eu tenho que parar, isso é educação. Não, seja leve, seja sorridente, seja alegre, seja firme, tenha um tom de voz que dê a seu filho a entender quando você está mudando a pontuação para que ele entenda que é sério o que você está falando. Outra você ensina brincando, sentado ao chão e cumprindo aquilo que Deuteronômio diz, está escrito em Deuteronômio, né? Sobre ensinar o seu filho andando em casa, sentado, onde quer que for. É por aí que vai. Charlene, muito obrigada por hoje, viu? Obrigada eu. Foi um prazer estar aqui com vocês e o papo fluiu bem, foi bom. Você é foi uma tanto delícia. profissional quanto personagem, contando as suas histórias ótimas em família. Aparece aí no seu o Instagram da Charlene _neuropsico_terapeuta. Fica a dica para você. Robson Aleixo. Há uma história que é uma das mais conhecidas que a gente tem na Bíblia e, inclusive, ela é uma das histórias que mais me conectam com os anjinhos da esperança. E você vai saber agora. Presta atenção. Pensa aí. Capítulo 9 de Lucas, eu escolhi esse momento, essa versão aqui, porque ela vai falar de uma coisa que é tremendo na história. Jesus estava voltando de um lugar, ao regressar os apóstolos, relataram a Jesus tudo o que tinham feito, diz o texto do capítulo 9. E levando-os consigo, retirou-se. É o ritmo de Jesus, né? E ele foi para uma cidade chamada Betsaida. As multidões souberam e o seguiram. E acolhendo Jesus, lhes falava a respeito do reino de Deus e socorria aqueles que eram de necessidade de cura. Mas o dia estava chegando ao fim, então os 12 se aproximaram de Jesus e disseram, despede a multidão. E falaram para Jesus despedir a multidão, porque já estava acabando e que eles possam se hospedar e comer. Aí Deus fala, não, nós vamos despedir a multidão com fome. Mas pensa numa coisa, o texto bíblico fala de uma multidão. Quantas pessoas tinham ali? O texto fala depois que eram mais de 5.000 homens. Chama atenção, porque quando fala de 5.000 homens, significa que é um número que é contado somente pelos maiores de 18 anos do sexo masculino. Então, quantas crianças tinham ali? Jamais saberemos, porque criança é o não contado. Ele só vai passar a ser contado quando ele tiver 18 anos de idade militar. Quantas mulheres tinham ali? Não sabemos, porque só possa ser contado quem tem 18 anos em idade militar. Tinha 5.000. Fazemos um cálculo medindo uma quantidade de mulheres e crianças que passava de 12.000, 13.000, talvez chegasse até 20.000 se fossem muitas crianças. Mas o que chama atenção é que em toda a sociedade, não só nessa desse tempo, a nossa também, o padrão de valor vai produzir na cabeça das pessoas quem é contado e quem não é contado. O que é levado em consideração e que não é levado em consideração. E Deus criou um mecanismo que atravessa a história contra isso. Na minha casa eu sempre sou contado. Na minha casa eu sempre sou notado. E na minha casa sou eu que conto quem está lá. Eu não sei quantos habitantes podem ter na minha cidade, eu devo me preocupar. Eu não sei quantos habitantes tem no meu país, devo me preocupar. Mas eu sei
quem está em casa. E aparece um menino que traz 5 pães e 2 peixinhos. 5.000 pessoas, é óbvio que ele estava com fome também. Então aparece um discípulo e fala, você vai entregar os 5 pães? E o menino alegremente, voluntariamente, entrega o que ele tem para comer. O não contado colocou nas mãos de Jesus um número contado de comida, o marmita dele, 5 pães e 2 peixinhos. E Deus multiplica por um número incontável de pães que alimentaram 5.000 homens e todos os incontados dali. Alguém que não foi contado alimentou todos que eram considerados contados. Para a mãe dele, ele tinha nome, tinha idade, tinha estatura, aliás, ela sabia quantos centímetros ele estava no momento, e para o pai dele, sabia o que ele tinha na cabeça, o que ele não tinha, e para ambos ele tinha um valor. O que eu tenho nas minhas mãos, na mão de Jesus, leva ao milagre incontável. O que eu tenho entregue, que eu recebi de meus pais e agora está na mão de Jesus, tem um alcance incontável. E mesmo que eu e você estejamos entre os incontáveis, Deus está contando conosco. Quando nossos filhos estão aqui, eles podem ser mais um na escola, mais um na rua, mais um no bairro. Mas para Deus, Ele é o contado. E Deus sabe também exatamente quantos pães e quantos peixes estão nas mãos dEle. Mas lembre-se, antes de eu dizer tchau para você, quem colocou 5 pães e 2 peixes na mão de Jesus foi o menino. Mas quem colocou 5 pães e 2 peixes na mão do menino, certamente, foi a mãe dele. Ali, naquela sala, naquela cozinha daquela casa, o milagre começou. Essa história não é uma história isolada da Palestina do primeiro século, senão ela nem estaria na Bíblia. Essa é a nossa história, essa é a sua história. Eu posso contar os 5 pães e 2 peixes na minha história. Seu filho é a bomba que Deus pensou para implodir o mal do mundo. E não pense que Ele pensou menos para o seu filho do que para mim e do que para você. Só seguir. Os filhos saem de casa com 5 pães e 2 peixinhos quando a gente coloca. Foi ali, naquela cozinha, daquela casa em Betsaida, que um dos maiores milagres relatados da Bíblia aconteceu. Vai ser verdade para você também. Você ouviu isso? Quem pôs os pães e os peixinhos nas mãos de Jesus foi o menino. Mas quem entregou os pães e os peixinhos para o menino foi a sua mãe. Perfeito. Meus amores, é para a gente pensar e repensar. É a palavra de Deus que nos direciona à verdadeira educação de 0 aos 100 anos de idade. Deus nos educa primeiro. Usando pais, professores e a Novo Tempo também para ajudar você a viver melhor e viver, sobretudo, os planos de Deus. Beijo e até amanhã, meus amores, com mais um Entre Família.